Ele tinha apenas 17 anos. Um rosto que, para muitos, passaria apenas como o de um jovem comum, talvez um pouco retraído, mergulhado em seus próprios pensamentos. Mas, por trás desse olhar que você está vendo agora, escondia-se algo que nem a mente mais doentia poderia prever. O que aconteceu dentro daquela casa na Polônia não foi apenas um crime, foi uma explosão de crueldade que interrompeu a vida de quem ele deveria, por natureza, proteger. Imagine o cenário: uma senhora de 92 anos que sobreviveu a quase um século de história, e um homem que tentava manter a ordem na família. Em uma única noite, o lar que deveria ser um refúgio de paz se transformou em um cenário de horror absoluto. O que leva um adolescente a cruzar a linha do impensável? Hoje, você vai entender os detalhes por trás desse caso que paralisou a Europa e nos faz questionar: será que realmente conhecemos quem dorme sobre o mesmo teto que nós? Fique até o final, porque o motivo revelado pela polícia é de arrepiar. Tudo começou em uma residência aparentemente tranquila. A Polônia, conhecida por ser um país de costumes conservadores e cidades pacatas, foi o palco desse pesadelo. A vítima principal, uma idosa de 92 anos. Pense nisso por um segundo. 92 anos. Ela era a memória viva da família, uma mulher que provavelmente carregava décadas de sacrifícios. Junto a ela estava o padrasto do jovem, um homem que desempenhava o papel de figura paterna naquela casa. Os vizinhos descreviam a rotina como normal. Não havia gritos constantes, não havia sinais óbvios de que um monstro estava sendo alimentado ali dentro. Mas o silêncio, às vezes, é o lugar onde os planos mais sombrios ganham forma. O adolescente de 17 anos, cujo nome as autoridades preservam devido à idade, mas cuja face já estampava os principais portais de notícias, agiu com uma frieza que deixou até os investigadores mais experientes em choque. O jovem não apenas tirou a vida da avó e do padrasto, ele o fez de uma maneira que demonstrava um desprezo total pela vida humana. O uso de força excessiva contra uma mulher de quase um século de vida revela uma mente que já estava desconectada de qualquer empatia. O que mais assusta nesse caso e que você precisa entender é a postura do jovem após o crime. Ele não fugiu desesperadamente, ele não ligou para a polícia em prantos pedindo perdão. Ele estava lá, presente no caos que ele mesmo criou. A perícia trabalhou por horas naquele corredor, coletando evidências de uma violência que parecia não ter explicação lógica. Por que atacar o padrasto? Por que não poupar a avó? As respostas que começaram a surgir nos interrogatórios pintam um retrato de uma juventude perdida em ressentimentos ou talvez em uma psicopatia que apenas esperava o gatilho certo para disparar. A notícia se espalhou como fogo. O print que você viu do portal SIC7 é apenas a ponta do iceberg. A manchete "Adolescente de 17 anos é preso" gerou uma onda de revolta. Na Polônia, crimes contra idosos são vistos com uma ojeriza ainda maior. A população exigia respostas. Como um menor de idade consegue ter acesso aos meios e a coragem para dizimar sua própria família de forma tão brutal? Durante a custódia, o jovem manteve uma expressão que muitos descreveram como vazia, sem remorso aparente. Os advogados de defesa tentam alegar surtos ou problemas psicológicos, mas para a promotoria, cada passo dado por ele naquela noite indica uma intenção clara. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que a avó não teria como se defender. Ele sabia que o padrasto seria o único obstáculo em seu caminho. E ele removeu esses obstáculos com uma precisão assustadora. Agora, o adolescente enfrenta o peso da lei polonesa. Embora seja menor de idade, a gravidade dos fatos pode fazer com que ele seja julgado com um rigor que poucas vezes vimos para alguém de sua idade. Ele trocou o futuro, a escola e a liberdade por uma noite de sangue. E o que sobrou? Uma casa vazia, uma família destruída e uma sociedade que agora olha para seus jovens com um pouco mais de medo. Casos como este nos mostram que o perigo não está apenas nas ruas escuras ou em estranhos que encontramos por aí. Às vezes, o maior perigo está dividindo a mesa do jantar com você. O caso desse jovem polonês será lembrado por anos como o exemplo máximo de quando a mente humana decide ignorar todos os laços de sangue e amor. E você?
O que acha que deveria ser a punição para um jovem que comete algo tão bárbaro? A idade deveria protegê-lo de uma pena perpétua? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é muito importante para continuarmos trazendo esses casos. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos arquivos fatais. Até a próxima!